Bem-vindo a esta casa. Muito bom tê-los aqui com a gente. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ler uma palavra. Let's stand and read the word. Antes da gente ler um texto sagrado, aproveitando que você está em pé, eu queria que você junto comigo orasse agora, pedisse ao Senhor consolo sobre toda a família. Madrona, uma das sobrinhas da pastora Irene, faleceu. Ela ficou sabendo poucos minutos antes de vir para a igreja hoje. Família que está aqui no Brasil. Vamos fazer uma oração por eles agora. Senhor, nós te pedimos que o Senhor conforte o coração desta família. Que o Senhor derrame sobre eles, sobre o coração deles. Os que estão aqui, os que estão no Brasil. Força, graça, para passarem por esse momento de luto. Como igreja, nós os abraçamos e pedimos que o Senhor cuide de cada um deles. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos em família, fortalecendo uns aos outros nesta manhã. Amém. E amém. No final do culto, dê um abraço, pastor Irene, e expresse seus sentimentos por esse momento de dor em toda a família. Nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. We're going to read Acts chapter 17. Atos dos Apóstolos, Acts. capítulo 17. Eu vou 17. estender um pouquinho a leitura, porque eu acredito que seja muito importante você ter um pouco mais de contexto. Eu não vou me delongar, porém, eu quero compartilhar algo que venha falar ao seu coração esta manhã. I'm going to read a couple of verses. I think it's important for us to have context so I can share something that's going to speak to your Versículos heart. 22 até o versículo 29. Verses 22 until 29. Atos dos Apóstolos, do 22 ao 29. Eu vou ler na nova versão transformadora. Se for um pouco diferente do que você tem em mãos, o sentido é o mesmo. My version is a little bit different. The meaning is the same. Diz assim: Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Este Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Deus, aliás, de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus. E tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Dobre a sua atenção no verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos vossos próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra,
projetado por artesãos. Feche os seus olhos comigo. Close your eyes with me. Espírito Santo, Holy Spirit, fale aos nossos corações speak to our hearts. tudo aquilo que está no teu coração esta Everything that's manhã. in your heart this morning. Além da nossa capacidade de articular palavras, Beyond our ability of using words, fale ao profundo de cada um nesta manhã. speak to the depths of each one Em here. nome de Jesus. In the name of Tome Jesus. seu assento, You may queridos. be Obrigado. seated. Thank you. Desde quando o homem saiu do jardim do Éden, Ever since mankind left Eden, ele busca um lugar para pertencer. they seek for a place to belong. Um lugar de pertencimento tem sido uma busca constante, consciente ou inconsciente de todos os habitantes da terra. The seek for a place to belong is an unconscious or a conscious seeking of every human. Quando você encontra um lugar que você se sente pertencente a ele, When you find a place that you feel like you belong, somente nesse lugar in this place only que você pertence, that you belong, você consegue viver a plenitude daquilo que Deus confiou a você. you can live the fullness of what God entrusted you. Quando você encontra um lugar de pertencimento na sua vida, When you find a place that you belong in your life, você deseja estar nesse lugar a qualquer custo. you long to be in this place in any cost. Você deseja estar nesse lugar em todos os momentos. You want to be in this place in every moment. Esse lugar de pertencimento This place of se belonging tornou um vazio no coração da raça humana. became an emptiness in humans' hearts. Desde quando o homem saiu do jardim, Ever since mankind left the garden, ele busca um lugar que ele pertence. they seek a place where they belong. É um lugar diferente para todos nós. It's a different place for each and every one of us. Geograficamente é um lugar diferente para todos os homens de Ge- tribos, povos, línguas e nações. Geographically, it's a different place for everyone. Inclusive para nós que somos imigrantes nessa terra, Even for us, immigrants in this land, sem percebermos, nós buscamos um lugar de pertencimento nesse lugar. without noticing, we seek for a place that we belong. Alguns de vocês sabem, eu estive no Brasil na semana passada, Some of you know I was in Brazil last week, mais precisamente na cidade onde eu me criei até os 16 anos, in the town that I was raised until I was 16, e mais especificamente na casa da minha mãe. and more specifically in my mom's house. E enquanto eu estava ali, And when I was there, tudo me era familiar. everything was familiar. Sorvete de açaí com tapioca. Acai, ice cream, Come on, somebody. Um tacacá assim com aquele tucupi tacacá, que vai ter lá no céu. that they're gonna have that food in heaven. A comida da mamãe, Mom's food, a companhia da família, family, o pãozinho daquela padaria, lembra? that bread from that bakery, Que não é uma rosca rainha, that it's not mas rosca também é rainha, algo celestial. but it's something that comes from heaven. Cheguei e eu falei com a minha mãe e com a minha irmã, disse para elas assim: eu não quero comer em nenhum restaurante chique. I got there and I told my mom and my sister, I don't want to eat in any fancy restaurants. Vocês que costumeiramente vão ao Brasil, ou aqueles que chegaram do Brasil há menos tempo, If you go to Brazil or those who have gotten here from sabe que last quando time, você quer levar alguém a um lugar assim muito chique, muito importante, you know that when you want to take someone to a very fancy and important place, você leva alguém no Outback. you take someone to Outback. E não tem nada contra o Outback, I have nothing against Outback. mas o Outback, a realidade para gente que mora aqui não é a mesma realidade para quem mora no Brasil. But Outback for us is not the same as Outback Falei for assim, those in não Brazil. quero ir no Outback, I don't want to go to não quero ir em Outback. qualquer lugar assim que para vocês seja importante. I don't want to go to any Eu important place. quero comer a comida da mamãe. I want to eat my mom's food. Pão de queijo da vovó, Pão de queijo from my o grandma. mamão da fazenda. Papaya from the farm. Come on, somebody. Você se sente pertencente àquele lugar. You feel like you belong in that place. Visitar alguns amigos que você se criou com eles, Visiting friends that you were raised with matou them, aula com eles, that you skipped school with them,
chegar na igreja no domingo getting to church on e de Sunday repente ver pessoas que te conheciam há quase 30 anos and atrás. seeing people that knew you like 30 years ago, Perguntar das pessoas que você se criou. asking about people that you were raised Sabe, with. tudo contribui para que você se sinta em casa naquele lugar. This all contributes for you to feel at home in Embora that place. você não more naquele lugar, naquela cidade, Even though you don't live in that city, mas todos os aspectos daquilo que está ao seu redor but every aspect of what's te around fazem you se sentir em casa. makes you feel home. E se a minha família, minha esposa e meus filhos estivessem lá comigo, And if my wife and kids were with me, e se toda a igreja estivesse lá comigo, and the whole church was with me, talvez eu ficaria lá mais algum tempo. maybe I would stay there. Por que isso? Why? Porque existe um lugar que você se sente pertencente a ele. There's a place that you feel like you belong. E quando você encontra esse lugar, And when you find this place, você sente aquele refrigério no seu coração. you feel that peace in your heart. Você sente que aquele lugar é um lugar diferente. You feel like that place is a different Algumas place. coisas são familiares, Some things are familiar, algumas coisas você gosta, some things you like, algumas coisas você não gosta, some things you don't like. mas elas são tão pequenas But they're so small que elas não conseguem se sobressair às coisas que você ama. that they can't overturn the things you love. Esse é o lugar geográfico That's a geographical que place traz um contentamento provisório, that temporário. brings temporary contentment. Esse é o lugar geográfico It's a- onde, embora existem tantas emoções e sentimentos misturados ali, It's a geographical place that even with so many mixed emotions, mas quando você realmente consegue olhar para dentro de si e entrar em algumas profundidades do seu ser, but when you can look into yourself and go to the depths of your being, você percebe que ainda te falta alguma coisa. you notice you're still missing something. Falta o quê? What's missing? Você está com a sua família, Being with your family, você está com seus being amigos, with your friends, você está comendo tudo aquilo que você you're gosta, eating whatever you like, mas ainda te falta alguma coisa. but something's missing. Deus, quando criou o homem, God, when He created man, Deus o criou do pó da terra. He created him from dirt. Deus pegou o barro e Deus formou o homem He do got pó da terra. dirt and formed man. Quando Deus criou o lugar que ele haveria de preparar para o homem, And when God created the place He prepared for Deus fez a mankind, mesma coisa. He did the same Em thing. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. In Genesis chapter 2, it says that God planted a garden in Eden. Perceba isso, por favor. Notice this. Que Deus coloca as impressões digitais dele God puts His fingerprints em dois in lugares, two places, em dois in momentos. two moments. Primeiro, para criar o homem, First to create e segundo, humans, para criar o lugar aonde ele colocaria o and homem. then to create the place He Deus would put mankind. conecta o homem a um lugar He connects us to a place através das suas mãos. through His hands. Ele conecta o ser He connects a being a um lugar geográfico. to a geographical place. E naquele lugar, And in that place, que não era no Éden, that's not Eden, mas era nenhum jardim dentro do but Éden, it's a garden in Deus Eden. colocou ali tudo que o homem precisava. God put everything we A Bíblia needed. diz no capítulo 2 e no versículos 8 a 10 de Gênesis The Bible says in Genesis 2, 8 to 10, que Deus 2:10, colocou naquele lugar árvores de todas as espécies lindas que produziam frutos deliciosos. that God put there so many beautiful trees with delicious fruit. Imagina que Deus, ao criar o homem, ele sabia exatamente o que o homem precisava. Imagine when God was creating mankind, He knew exactly what they Nós não needed. sabemos tudo que precisamos. We don't know everything we need. Faz um exame de sangue para você ver. Take a blood test. Você vai ver que o médico vai dizer para você a deficiência em tantas vitaminas, proteínas, sais minerais ou qualquer outros nutrientes que você não sabe. You're going to see the doctor's going to tell you so many deficiencies you might have. E embora você consiga se alimentar de todos os alimentos necessários, And even though you can eat every single food that mas you need, cada um de nós temos uma absorção diferente de alguns nutrientes. but we all absorb nutrients differently.
Por exemplo, você precisa de vitamina D, que é uma das principais vitaminas que nós precisamos. For example, you need vitamin D, which is E one a of the gente main sabe vitamins. que vitamina D nós absorvemos no sol, And pelo we know sol. we absorb vitamin D through the sun. Aí você fica o dia inteiro na praia achando que você vai se encher de vitamina And you D. spend the whole day on the beach thinking you're going to fill yourself up with Você nunca vitamin vai D. conseguir suprir tudo que você precisa em vitamina D. You're never going to fulfill everything you need in vitamin Nós D. não sabemos exatamente aquilo que precisamos. We don't know exactly what we need. Mas quando Deus criou o homem But when God created e man Deus plantou o jardim, and he planted a garden, Deus colocou naquele he ambiente put in that place tudo que o homem precisava para ter uma vida plena. everything we needed to have a full life. E não era somente uma vida plena, uma vida de qualidade, And it wasn't just a life of quality, mas era uma fullness, vida eterna. but it was an O eternal homem life. foi criado por Deus e colocado no jardim para nunca conhecer a The morte. man was created to never meet death. Nunca ele morreria. He would never die. Ele viveria por toda a eternidade. He would live for all eternity. No dia em que ele comeu da árvore do conhecimento, In the day that he ate from the tree of knowledge por decisão própria. by his own decision. Porque Deus não o colocaria em um lugar aonde cerçaria o seu direito de decisão. Because God would not put him in a place that would take away his power of É como se decision. Deus falasse assim: eu vou te colocar em um lugar It's like God says, I'm going to put you in a em que tem place tudo que você precisa, that there's everything you mas eu need. não vou te obrigar a ficar nesse lugar. But I'm not going to obligate you to stay Você there. decide se deseja ou não ficar aí. You can decide if you want to stay or not. E o homem decidiu não permanecer naquele lugar. And mankind decided to not stay in that Quando o place. homem é tirado do jardim, When he's taken away from the ele garden, não somente saiu de uma geografia, he doesn't leave only a geography, mas ele saiu de um lugar que Deus criou, que ele pertencia. but he leaves a place that he E belonged. desde aquele momento, And from that moment o on, homem fica procurando um lugar em que ele pertence. mankind seeks a place that he belongs. Você vai ver o quanto as pessoas estudam esses comportamentos e esses desejos de pessoas pertencerem a um lugar. You'll see people studying these behaviors and desires of belonging E a somewhere. Bíblia revela a origem de tudo isso. And the Bible reveals the root of Eles all of this. procuram esse lugar. They look for this Eles place. procuram condições. They look for conditions. Eles procuram ambientes. They look for E places. tudo que eles querem And everything they é want se sentirem bem em um determinado lugar. is to feel good in a place. É encontrar um lugar que eles pertençam ali. Is to find a place where they belong. Um habitat natural. A natural habitat. Que você pode ser quem você foi criado para ser. That you can be who you were created to be. Que você pode tirar as suas máscaras. That you can take off your mask. Que você não precisa ser alguém diferente para receber a aprovação de That you ninguém. don't need to be anyone different to receive Que approval. você não precisa carregar o peso nos ombros. You don't need to carry the weight on your De que shoulders. você tem que agir dessa ou daquela maneira para ser aceito pelas pessoas. That you have to act a certain way to be accepted. Nós começamos a encontrar sinais de lugares assim na nossa jornada. We start to find signs of places like this in our E journey. desses lugares que às vezes nós encontramos é o nosso lar. And one of these places that sometimes we find is our home. Não necessariamente a nossa casa, Not necessarily our house, mas o nosso lar. but our home. Porque quando você se encontra no seu lar, Because when you find yourself home, você percebe que um peso é tirado dos seus ombros. you see that a weight is lifted from your E shoulders. parece que naquele lugar And it looks like in that place, você consegue realmente ser quem você é. you can truly be who you are. Somente em um lugar de pertencimento Only in a place of belonging é que nós conseguimos nos conectar à nossa is essência. that we can connect to our essence. E a nossa essência é leve, And our essence is light. é suave. It's light. Quando você se encontra com a sua essência, When you find your essence, você começa a desfrutar de uma alegria que você não pode e não consegue expressar. you start to find a joy that you can't comprehend. Quando você se encontra com a sua essência, When you meet your essence, quando você se encontra com o seu lar, when you meet your home, você é capaz de abandonar tudo you can let everything para go estar nesse lugar. to be in this place. Quantas vezes você pode estar? How many times you're capable of being there? Essa é a busca que nós temos dentro de nós. That's the longing we have A inside of us. busca de reconectar
voltar a um lugar que Deus criou pra gente A longing of reconnecting to a place that God created for e us que o pecado nos fez se afastar dele. and that sin pushed us away from. Quando Jesus vem debaixo de um plano eterno de Deus, When Jesus comes under an eternal plan from uma God, das perspectivas que eu quero trazer a você do plano da salvação é essa. one of the perspectives of the plan of salvation Jesus is vem buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus came to save what has been lost. Jesus vem abrir um caminho. He came to open a way. É como se tivessem uma conexão, é como se tivesse uma ilha a precisar ser conectada com a terra novamente. It's as if there was an island that needed to be connected to earth E as again. pessoas se isolaram dentro dessa ilha. And people isolated themselves in this E o island. propósito de Deus é que eles estejam conectados com Ele em família. And the purpose of God is for them to be connected with E aí Him in Jesus family. vem para construir essa ponte. So Jesus comes to build this Ele bridge. é essa ponte que nos leva de volta à conexão com o coração do Pai. He is the bridge that connects us again to the heart of the Quando Father. eu falo isso com você, When I say this to você you, começa a interagir comigo you start to interact with e a me entender and to understand que sem Jesus na sua vida, that without que Jesus in your sem life, você ter acesso a esse caminho, that without having access to this você não way, consegue se reconectar à sua origem. you can't reconnect to your origin. Dos sentimentos que me fizeram me sentir em casa enquanto eu estive na minha terra natal One of the feelings that I had make me feel at home when I é was que in ali Brazil estava a minha origem. is that my Ali origin was estavam as there. comidas que eu me alimentei na minha adolescência, na minha infância. The foods that I ate as a As teenager, coisas que eu gostava de the fazer. things I like to do. Quando eu consigo me conectar de volta à minha origem, When I can connect to my roots, eu começo a entender o meu destino. I start to understand my Porque destiny. ninguém, ouça isso, Because no one, listen to me, ninguém é capaz de alcançar o seu destino no one can reach their destiny sem primeiro identificar a sua origem. without identifying their roots. Se você não sabe da onde você veio, If you don't know where you came você from, nunca vai saber para onde Deus está te you'll levando. never know where God is taking Porque you. tudo na sua vida faz sentido. Because everything in your life makes E o sense. sentido da vida está ligado a isso. And the sense of life is tied A to você this, encontrar o seu lugar de to pertencimento. finding your place of belonging. A Bíblia fala no livro de Jó, The Bible says in the book of Job, homem que passou por tantas coisas na a vida. man that went through so many E things, muitas delas, and many of talvez them, a maioria delas, maybe most of them, até no dia de hoje, until nowadays, nós não temos respostas para o que aconteceu. we don't have an answer to what happened. Existe um questionamento universal por There's- gerações e gerações. There's a universal questioning. E a pergunta é essa: And the question is, por que um justo sofre? why does a just man suffer? Por que alguém que ama a Deus sofre? Why does someone that loves God Por que suffer? alguém que não conhece ou que não se entrega ao pecado Why does padece? someone that doesn't give in to sin perish? Perde coisas, They lose things. perde filhos, They lose children. perde saúde. They lose health. Por que homens que oraram a vida inteira para pessoas serem curadas morrem de enfermidades? Why do men that prayed their whole lives for healing die of a Por que disease? pais que ensinaram bem os filhos uma vida inteira perdem os filhos para as drogas? Why do parents that taught their kids well lose their kids to drugs? Por que um justo sofre? Why does a just man suffer? Jó, na sua vida inteira, ele busca essa resposta. Job, in his whole life, he seeks E a for this Bíblia diz answer. que no final do livro de Jó, And in the end of the book of Job, ele encontra essa resposta, he finds that mas answer, ele não escreve essa but resposta. he doesn't write it. Porque foi proposital que essa pergunta ficasse aberta por todas as gerações. It was on purpose that this question was left open. Porque para cada um de nós, Because for each and every one of nós us, temos uma resposta diferente para essa we pergunta. have a different answer for Pela that question. individualidade na qual fomos criados por Deus. Because we were created so personally by Que God. faz sentido para mim, What makes sense to me talvez não faça sentido para você. maybe doesn't make sense to you. E sabe qual foi o lugar que Jó encontrou essa resposta? And you know in what place that Job found this answer? A Bíblia diz que ele escrevendo diz assim: até que eu entrei no santuário do Senhor. The Bible says that he was writing and says, until I
went into the sanctuary of E the eu Lord. entendi qual era o fim deles. And I understood what the end was. Sabe qual é a pista que Jó deixa? You know what's the clue that he É que leaves? embora ele não tenha escrito a resposta que ele teve uma vida inteira, Is that even though he didn't write the answer, mas ele mostrou o lugar que He ele alcançou showed a resposta. the place that he found the E o answer. lugar foi este, And the place was o this, santuário do Senhor. the sanctuary of the Lord. Porque o santuário do Senhor, Because the sanctuary e of quando the eu falo Lord, de santuário do Senhor, embora a nossa visão seja uma visão física de uma igreja, de uma comunidade, and even though our vision is a physical vision of a church or a mas o community, texto que nós lemos, na verdade, o santuário do Senhor não é feito por mão de homens. but in reality the sanctuary is not made by mankind's Nós hands, somos o santuário do Senhor. but we are the sanctuary of the Nós Lord. somos morada de Deus em espírito. We are the dwelling of God in spirit. Por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. That's why God doesn't live in temples made by Deus men, habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. but he lives in temples made by his E nós hands. somos criados pelas mãos de Deus. And we were created by the Por isso hands nós of God. podemos ser templo So we do can Senhor. be a temple of the Quando Lord. Jó diz, até que eu entrei no santuário do Senhor, When Job says, until I went into the sanctuary e of aí the eu Lord, entendi. then I understood. É como se você olhasse para dentro de si próprio, It's as if you looked inside of se yourself, conectasse a esse Deus que habita dentro de você. connected to this God that lives E aí in você you. não consegue escrever, And then you can't write it, mas você consegue entender. but you can understand. Você não consegue explicar, You can't explain it, mas você consegue aceitar. but you can accept it. A Bíblia diz no livro de Hebreus que pela fé Bible says in Hebrews that by nós faith entendemos we que os understand mundos foram criados pelo Senhor, that the worlds were created by the de Lord forma que aquilo que se vê in a way that what you see foi feito daquilo que não é aparente. was made from what you can't Como see. entender algo que você não conhece? How to understand something you don't know. Como entender algo que você não consegue ver? How to understand something you can't see. Pela fé. By faith. O autor e consumador da fé é o próprio Jesus. The author of faith is Jesus E himself. quando nós o temos morando dentro de nós, And when we have him living inside nós of us, temos fé para entender, we have faith to understand, mesmo sem conseguir explicar. even if we can't explain. Quando você se conecta a esse lugar, When you connect yourself to this place, tudo começa a fazer sentido. everything makes sense. Tudo começa a fazer sentido na sua vida. Everything makes sense in your life. Tudo se encaixa. Everything fits Nenhuma in. peça fica fora do seu There's devido no lugar. pieces that are out of place. Paulo chega em Atenas. Paul gets to Athens. Sabe o que significava Atenas nos tempos de Paulo? You know what Athens meant in E that talvez time? até nos nossos dias. Even in our days, Atenas era a capital intelectual de todo o mundo antigo. it was the intellectual capital of all Atenas the era ancient como se world. fosse a universidade de Harvard dos nossos dias. It was like Harvard nowadays. Era onde todas as pessoas iam buscar conhecimento. It was where everyone went to seek Tantos e knowledge. tantos filósofos e tantos homens inteligentes que passaram por esta terra estiveram em Atenas. So many intelligent men that were in this earth Paulo went to chega em Athens. Atenas e ele começa a se aclimatar com aquele lugar. And he gets there and he starts to get used to that place. Começa a olhar todos os lugares daquela He cidade. starts to look around. E a Bíblia diz que ele começa a perceber que existiam vários altares a deuses diferentes. And the Bible says that he starts to notice there were many altars to different Deuses para gods. todo gosto de pessoas. Gods for any E liking. pessoas reunidas em cada um desses altares. And people gathered in all of these altars. E Paulo olhando tudo aquilo, ele percebe que aquele povo é extremamente religioso. And Paul looking at that, he sees that they're very religious. Porque embora a religião seja rejeitada por pessoas que se dizem entendidos, Because even if religion is rejected by people that say that they're mas a smart, religião sempre fez parte desse lugar de pertencimento onde as pessoas se conectam com si mesmas. but it always was a part of this place of belonging where people connect. Percebendo aquilo, Paulo vê que tinha um altar naquela cidade Paul notices there was one altar in que that estava town escrito assim: that was written ao Deus desconhecido. to the unknown God. E pessoas que estavam naquele altar reunidas.
And people that were gathered in that altar, eram pessoas que iam aos outros altares, they were people that would go to the other mas altars, elas não conseguiam se conectar àqueles deuses. but they couldn't connect to those O gods. Deus Sol está aqui, o altar dele. The God of sun, Deus Lua está aqui, o altar God of the dele. moon. E quando eu chego naquele lugar para adorar, and when I get to that place to worship, parece que eu não pertenço àquele lugar. it feels like I don't belong. Tem alguma coisa que não me conecta com aquele There's lugar. something that doesn't connect E me to aí that tinha um place. altar que estava escrito ao Deus desconhecido. And there was an altar that was written to the E unknown naquele God. altar tinham pessoas And in that altar there were que por não se people conectarem a nenhum outro lugar, that because they couldn't connect to any other elas se place, dirigiam para aquele lugar they would go to that e place. ficavam ali, And they would stay there. porque elas tinham perguntas no seu coração Because they had questions que in their ninguém heart conseguia responder. that no one could answer. Paulo chega naquele lugar Paul gets to that place, e olhando para aquele nome, and looking at that name, encontrei. I found it. Ele leva as pessoas ao Areópago. He takes people to the council. Eles levam Paulo ao conselho. Era como se fosse o lugar de maior influência e comunicação numa praça aberta. They take him to the council, the place of most E eles começam a influence. perguntar: Paulo, que história é essa? Que religião é essa? Que Deus é esse que você está apresentando a And they todos start nós? to ask Paul, what is this God that you're trying to E present? Paulo chega diante de todos eles, And Paul comes before diante them, daquele conselho de homens entendidos e estudiosos. before all those smart E men. não estou falando de alguém que leu um livro e agora acha que sabe de tudo. I'm not speaking of someone that read one book Estou and falando thinks de knows pessoas que everything. ficaram uma vida inteira buscando conhecimento. But people that spent their whole lives Paulo seeking chega naquele knowledge. lugar diante deles e diz assim: Paul goes before them and eu says, percebo que vocês são pessoas religiosas. I see that you're religious E people. eu quero responder qual é a religião, qual é o ensinamento que eu estou trazendo. And I want to respond to you what teaching that I'm Eu bringing. estou trazendo o entendimento a vocês do altar daquele Deus desconhecido. I'm bringing the understanding of that altar of the Preste atenção. unknown God. Preste atenção. Pay attention. Porque Paulo está dizendo assim: Because Paul is saying, o Deus que eu estou pronunciando a vocês, the God that I am announcing to you Ele é o único Deus is the only God capaz de responder that's capable of answering todos os teus questionamentos. all of your questions. É o único Deus, He is the only é o one. único altar It's the only que altar quando você se conecta a Ele, that when you connect to it, todos os seus questionamentos são respondidos. all your questionings are answered. Mesmo sem você conseguir verbalizar. Even if you can't verbalize Por it. isso que a Bíblia diz que o amor dele That's why the Bible says that His love excede todo entendimento. goes beyond all understanding. Porque você consegue ser amado sem entender o porquê você está sendo Because amado. you can be loved without understanding why you're Você being consegue loved. ser aceito sem entender o porquê que você está sendo You aceito. can be accepted without understanding why you're Porque being o padrão accepted. de amor e aceitação que você conhece Because the standard of love and exception that you know é pelas coisas que você faz, by the things that you do, é pelas coisas que você gosta, by the things that you like, é pelas roupas que você veste, by the clothes that you é wear, pela maneira como você se expressa, by the way that you é express pela maneira yourself, como você se comporta. by the way you E behave. quando você erra em algumas dessas coisas, você entende que existe rejeição contra você. And when you fail in one of these areas, you see rejection against Você you. sofre rejeição desde a sua casa. You suffer rejection since your Porque você home. às vezes não consegue pensar como seus pais Because pensam. sometimes you can't think like your parents Desde a think. escola, porque você não consegue pensar como seus amigos From pensam. school, because you can't think like your friends think. E aí quando você se encontra com o amor de Deus, But when you encounter the love of Ele God, excede o teu He entendimento. goes beyond your Ele vai understanding. além. He goes beyond. Porque Deus não te ama por aquilo que você Because faz. God doesn't love you by what you Porque do. Deus não te aceita por aquilo que você se He torna. doesn't accept you by what you become. Deus te ama por aquilo que Ele fez por você. He loves you by what He did Por for aquilo you. que Jesus fez por você. By what Jesus did for Ele you. abre um caminho de amor e He aceitação. opens a way of love and acceptance. O amor é a porta do lugar de pertencimento. Love is the door to the place of E belonging. Paulo abre uma porta de entendimento que, se você conseguir passar por ela nesta manhã, uma chave vai virar na sua mente. And Paul opens a door of understanding that if you can go through it, a key is going to turn in Ele your fala head. assim: esse Deus desconhecido He said, this unknown é God, como dizem os vossos poetas. it's like your poets say, Dele from Him nós viemos. we came.
Os atenienses The people from Athens, se achavam entre si como alguns muito entendidos, como se fossem deuses. they thought they were so smart that they were like gods. Eles eram tão inteligentes They were so intelligent que é como se fossem deuses no meio do povo. that it's as if they were gods E in the Paulo middle of the diz people. assim, And Paul says, Eles They- estão certos, they're right. porque na verdade, embora vocês não sejam deuses, Because in reality, even though you're not mas gods, vocês são geração desse Deus. but you are an offspring Vocês of that God. saíram desse Deus. You came from Você não God. saiu do ventre da sua You mãe. didn't come from your mother's Você womb. saiu da mente e do coração de Deus. You came from the mind and heart of Passou God, pelo seu pai. went through your Foi father, gerado na sua mãe. was in your Mas a mother, sua origem não é terrena. but your roots are not from A the sua earth. origem é celestial. You have a E aí celestial Paulo diz origin. assim, e é nele And it's in Him que nós existimos. that we exist. É nele que nós nos movemos. We move in É Him. nele que nós habitamos. We live in Him. Quando a Bíblia diz When the Bible says que ele é o Pai da that eternidade, He is the Father um of dos nomes eternity, do Senhor, one of the names of the Isaías Lord, diz que o nome de Jesus seria chamado maravilhoso, Isaiah says that He is great, conselheiro, counselor, Deus forte, strong, Pai da eternidade, Father of eternity, príncipe da paz. Prince of peace. Quando a Bíblia diz que ele é o Pai da When eternidade, the Bible says that He is the Father of uma forma eternity, fácil de você entender isso é essa. an easy way for you to understand this is this. Todas as coisas estão dentro da eternidade. Everything is in eternity. Inclusive o tempo está dentro da Even eternidade. time is in eternity. E toda a eternidade está dentro de Deus. And eternity is in God. Quando você se conecta a Deus, When you connect to God, você se conecta à sua origem. you connect to your Você se origin. conecta à sua You eternidade. connect to your eternity. Você se conecta ao lugar que Ele preparou para você You existir. connected to a place that He prepared for you Por to isso que você exist. pode ficar na sua cidade natal durante vários dias. So you can spend days in your hometown. Mas vai chegar um momento But a moment will come que você vai dizer assim, that you're going to say, tá me faltando alguma coisa. something's missing. Sabe o que está te faltando? You know what's missing? Não é amor, It's not love. não é o amor da sua mãe. It's not the love of your mother. O que está te faltando What's missing é estar no lugar is to be in a place aonde Deus reservou para você estar. that God reserved for E you. agora eu estou falando de um lugar específico. And I'm speaking of a specific place. E eu estou conectando esse lugar específico, inclusive, a um lugar geográfico. And I'm connecting this even to a geographical Existe uma place. geografia. There is a physical Preste place. atenção, o Éden era uma geografia. Eden was a physical O place. jardim no Éden era um lugar geográfico. A garden in Eden was a Que place. inclusive até nos nossos dias That- eles pensam que sabem exatamente aonde está. Nowadays they think they know where it is. O Éden era um lugar geográfico. Eden was a geographical Mas place. naquele lugar geográfico, But in that place, o que realmente fazia dele um lugar pleno what truly made it a full place era a presença de Deus naquele was lugar, the presence of God que in that cobria place. aquele lugar. That would cover that Porque place. quando a presença de Deus cobre um santuário, como eu falei sobre Jó, Because when the presence of God covers a sanctuary, like I spoke aquele of Job, ambiente, that ele place, traz o entendimento. it brings an A sua understanding. mente se conecta a coisas invisíveis. Your mind connects to E você invisible começa a things. compreender coisas. And you start to understand E você things. começa a entender coisas And you start to understand que a mente things natural não pode compreender. that your natural mind can't understand. Porque na verdade você está entendendo coisas Because espirituais. truly you're understanding spiritual Então things. veja como So see acontece. how it happens. Existe um lugar que Deus reservou para você. There's a place that's separated for you. E nessa geografia, And in this physical place, Deus derramou sobre este lugar algo específico, God poured over this place a special thing, espiritual. a spiritual Que thing. quando você encontra este lugar, That when you find this place, você encontra o seu lugar de you pertencimento. find your place of belonging. Sabe o que o Senhor fez com a nação de Israel? You know what the Lord did with Israel? Em Deuteronômio capítulo 12, In Deuteronomy chapter 12, eles estão para entrar na terra prometida. they're about to go into the promised land. Veja o contexto.
See the Esse context. pessoal está quase 500 anos They're almost 500 entre o years tempo que eles ficaram no Egito, between when they were in o Egypt, tempo que Deus levantou the Moisés time God lifted e o Moses, tempo que eles passaram pelo deserto. and the time that they went through the desert. Quase 500 anos sem saber que lugar era este que Deus falava com eles. Almost 500 years without knowing what this place Só que Deus was. falou que esse lugar era uma terra prometida, But God said this place was a promised land, uma terra que manava leite e mel. a land that would bear milk and Um honey. lugar que eles sabiam que quando chegassem A lá, place they knew when they got there, eles chegariam em casa. they would be home. Quando Deus está prestes a dizer para o povo que eles estavam chegando e agora iriam entrar, When God is about to tell people that they were getting there and they Deus were fala going to no go livro de in, Deuteronômio, Bible says in no Deuteronomy, capítulo 12, chapter 12, Deus fala assim, olha, vocês vão encontrar nesse lugar, nessa geografia, God says you're going to find in this place vários altares many altars de vários of deuses many gods que adoravam aos seus deuses de várias maneiras. that they worship their gods in Quando many vocês ways. chegarem nesse lugar, When you get to this nessa place, geografia, in this vocês vão geography, quebrar todos esses altares. you're going to break all of these Vocês vão altars. apagar a forma de adoração de todos eles. You're going to wipe out their way of worship. Enquanto vocês estão no deserto, While you're in the em casa você desert, pode ler o capítulo 12 de Deuteronômio. you can read it at Enquanto home. vocês estão no deserto, vocês têm a liberdade para adorar como vocês querem. While you're in the desert, you can worship the way you Quando want vocês to. chegarem nesse lugar, But when you arrive to that vocês vão place, entender uma forma de adoração coletiva que vai completar o coração de todos. you will understand a collective way of worship that will fill Veja your bem que hearts. a terra de Canaã See that the land of Canaan era uma geografia, was a physical place. era um lugar físico. It was a physical E place. Deus fala assim, vocês vão entrar lá. And the Bible says that you will go Só in que tem um there. detalhe, But there's a thing. porque quando vocês entrarem, When you go in, olha o que diz o capítulo de número 12, eu vou ler para você. look at what chapter 12 says. Diz assim, vocês buscarão, no versículo de número 5, Verse number 5. vocês buscarão You will seek o lugar que o Senhor escolher. the place that the Lord chooses. Deus está dizendo assim, God is saying, existe uma terra, there is a land, mas dentro da terra existe um lugar but in this land there is a place que eu escolhi that I chose para vocês ali for you me adorarem. to worship me there. O que Deus está dizendo? What is God saying? A presença de Deus está em todos os lugares, sim ou His não? presence is everywhere, yes or no? A presença de Deus está em todos os His lugares, presence is everywhere. mas alguns lugares But there are some está o places trono de Deus estabelecido. that his throne is established. Em alguns lugares, In some places, a presença de Deus naquele lugar his presence in that place não é pela sua onipresença. is not by his Em omnipresence. alguns lugares, In some a presença places, de Deus naquele lugar his presence é there pela sua manifestação. is by his manifestation. Ele diz assim, eu escolhi esse lugar He says, para que eu me I manifeste. chose this place E o for me to lugar que manifest Deus myself. se manifesta, In the place that God Ele manifests himself, traz o ambiente da he eternidade. brings Que eternity. quando nós nos conectamos a este lugar, That when we connect to this place, nós nos conectamos à nossa origem. we connect to our roots. E naquele lugar nós nos sentimos plenos e And in completos. that place we feel full. Naquele lugar nós entendemos We understand in que this place pertencemos a Ele. that we belong to it. E dele nunca nós queremos sair. And we never want to leave it. Agora, qual é a chave que eu quero terminar esta But manhã? what's the key that I want to finish up with? É que Deus já escolheu um lugar. Is that God has chosen a place. Deus não nos dá, He doesn't give us. preste atenção nisso. Pay attention. Deus não nos dá a opção de escolher o lugar. He doesn't give us the option to choose the place. Porque nesse momento Deus se manifesta como um pai Because in this moment, God manifests himself as a father que sabe tudo que o filho precisa, that knows what their kids need, embora o filho não entenda. even though they don't understand. E quando ele diz, você vai buscar o lugar que eu escolhi. And when he says you're going to seek the place that I chose, Deus não diz, você vai escolher um lugar. he doesn't say you're going to pick a place. Deus diz, você vai buscar o lugar que eu He escolhi. says you're going to seek the place that I chose. Sabe qual que é a minha e a sua decisão? You know what our decision is? Não é de buscar o lugar de pertencimento que nós queremos, Is not to seek the place of belonging that we want, mas buscar o lugar de pertencimento que Deus but escolheu. it's the place that he chose. Porque Ele já escolheu um Because lugar. he
He already E chose Ele a já place. colocou nesse lugar, And He already put in this place, como Ele colocou no jardim, as He put in the as garden, árvores, the trees, os alimentos, the food, tudo que você precisa everything you need para ter uma vida plena. to have a full life. Você vai olhar para esse lugar físico You're going to look at this physical place e vai ver defeitos. and you're going to see some bad things. Porque o pecado danificou todas as obras Because físicas. sin brought defects to every Mas physical mesmo work. com defeitos e falhas, But even with defects, existe algo espiritual sobre esse lugar físico there's something spiritual over this que physical torna place aquele lugar that makes that place um lugar onde a presença de Deus se a manifesta. place where the presence of God manifests Sabe qual que é o itself. seu lugar de pertencimento? You know what your place of belonging is? Não é a sua cidade natal. It's not your hometown. Sabe qual que é o seu lugar de pertencimento? You know what your place of belonging is? É o centro da vontade de Deus para a It's sua the vida. center of the will of God for your life. Centro da vontade de Deus para a sua vida. It's the center of the will of God for your Você não life. precisa de green card para viver bem. You don't need a green card to live well. No centro da vontade de Deus para a sua vida, In the center of God's will você for não your precisa de uma life, carteira de motorista para you don't viver need sem you estresse. don't need a driver's license to live without No stress. centro da vontade de Deus para a sua vida, In the center of God's will for your você não life, precisa da validação de um diploma you don't need the validation of a para que você diploma possa exercer sua função. for you to do what you need to do. Porque no centro da vontade de Deus para a sua vida Because in the center of the will é of o seu God for lugar de you, pertencimento. it's your place of E belonging. somente nesse lugar, And only in this no place, centro da vontade de in the Deus, center of the will of é que você God, consegue se conectar com a sua that origem you can connect to your e roots consegue alcançar o seu and you destino. can reach your destiny. Pare de pensar Stop thinking que você precisa de algo físico That you para ter need- uma vida plena. that you need something physical to have a full life. Porque o que você mais precisa Because what you need the é most se encontrar com o lugar que Deus escolheu para is você. to find the place that God chose for you. Queria pedir a todos fechassem os seus I olhos. want everyone to close your Feche os eyes. seus olhos, feche os seus olhos. Close your eyes. Fechem os olhos, ninguém se mova, por favor. No one move, please. Just close your eyes. Eu quero que você tenha muita paciência hoje, porque nós temos algo extenso ainda a fazer e tudo está debaixo do controle de Deus aqui I want hoje. you to have patience today because we still have a lot to go on and everything's under God's control. Que lugar é esse que você busca? What is this place that you seek? Quero te apresentar ele nesta manhã. I want to present it to you this morning. Se você está aqui hoje me ouvindo, ou se você está me ouvindo pela internet, If you're here listening to me here or online, e você pode se conectar ao que eu acabei de ministrar, and you can connect to what I just preached, e você está perguntando, Senhor, and you're asking, Lord, me ajuda a encontrar o lugar que o Senhor já escolheu. help me to find the place that you already chose. Estou falando de vários I'm níveis, speaking of many levels, mas o principal deles é esse. but the main one is Jesus Jesus é o único caminho is the only way para você chegar nesse lugar. for you to get to this place. E se você nesta manhã And if you this morning ainda não entregou a sua vida a Jesus, you still haven't given your life to Jesus, para ser o Senhor da sua vida, to be the Lord of your life, talvez Ele seja o seu Deus, maybe He is your God, mas Ele não é o seu Senhor. but He's not your Lord. Senhor Lord significa means ter servos. to have servants. E como um servo de Deus, And as a servant nós of God, obedecemos à vontade de Deus. we obey the will of God. Se você está aqui hoje If you're here this e morning você está dizendo, pastor, and you tell me, Pastor, Jesus ainda não é o Senhor da minha vida, Jesus is not yet the Lord of my mas eu life, desejo nesta manhã but my desire this morning convidar Ele para ser o meu Senhor, is to invite Him to be my Lord, para que Ele possa me levar ao lugar que o Senhor pregou hoje. for Him to take me to this place that you talked Com about. seus olhos fechados todos, With your eyes eu closed, vou contar até 3. I'm going to count until E 3, eu vou pedir a você que deseja and I'm going to ask you receber a Jesus hoje. that you want to receive Vou Jesus pedir a você today. que levante uma de suas I'm mãos. going to ask you to raise one of Se your você está hands. fraco na fé, If you're weak in your faith, sabe tudo o que eu falei, everything that I said, mas parou no meio do caminho.
You know, but you stopped in the middle of e the way. deseja voltar hoje, And you want to come back você está today. incluso nesta oração. You're included in this Quando eu prayer. disser 3, você vai levantar uma de suas mãos. When I say 3, I want you to raise one of E your quando hands. você levantar a mão, And when you raise your hand, algo vai começar a acontecer dentro de você. something will happen inside Como of um you. imã que vai te atrair Like a magnet that will ao lugar attract que you você to the pertence. place that you belong. 1, 2, 2, 3. 3. Levante sua mão onde você estiver. Raise your hand Mantenha wherever sua you mão are. erguida por alguns segundos. Eu Keep preciso your orar por hand você raised. I need nesta to manhã. pray for you. Onde você estiver. Eu queria que toda a igreja ficasse em pé comigo I agora. want the church to stand with me. Eu queria que os pastores viessem aqui na I want frente. the pastors to come here to the front. Porque eu quero convidar você Because I want to invite que you levantou a sua mão that raised your hand para receber uma oração aqui to no receive a altar. prayer here on the Saia altar. do seu lugar onde você Leave estiver your spot. e venha aqui no Come. altar. Come to the altar. Por favor, Please venha. come. Não tenha medo, Don't be não tenha afraid. vergonha. Don't be ashamed. Nós queremos conectar você We want to connect you ao seu lugar de to your pertencimento. place of Aonde belonging. estão as pessoas que levantaram as Where are the mãos? people that raised their Por hands? favor, dê uma oportunidade a você. There's an opportunity for you. Saia do seu lugar e vem. Leave your place. Vem, jovem. Venha, você que levantou a sua mão. Come, you that raised your hand. Venha, irmão, venha, irmã. Come. Venha, venha, Come. pode vir. Se alguém do seu lado levantou a mão If e someone talvez next to you esteja raised their constrangido de hand, vir aqui à frente, pegue na mão maybe they're dele e dela. embarrassed. Traga ele aqui, por favor. grab their hand and Traga bring ele aqui, them. vem. Bring them. Vem. Isso vai te fazer tão bem. It's going to do you so Isso vai good. mudar a sua vida de uma maneira tão It's extraordinária. going to change your life in such an Eu extraordinary vi way. várias mãos erguidas. I saw many hands lifted. Eu estou vendo que você talvez está ainda preso nesse lugar. And I'm seeing that maybe you're still stuck in this De place vergonha, of de shame, medo, of fear, de rejeição. of rejection. Venha, Come, venha. come. Existe um abraço aqui hoje. There is an embrace Que here embora seja um abraço físico, that even though it's a physical mas hug, ele expressa algo muito maior do que nós podemos expressar. but it expresses something so much greater than what we can Onde você imagine. estiver, Wherever you are, eu vou te dar alguns segundos para você tomar essa I'm going to give you a decisão. few seconds for you to take this decision. Eu vou te dar alguns segundos I'm going to give you a couple para seconds você tomar uma decisão for you to make a decision capaz de mudar completamente a sua vida. that can change your life. Eu tenho um segundo pedido a fazer, I have a second request to make. porque agora eu quero convidar Now I want to invite alguém que mesmo tendo a salvação, someone that even if they have mas salvation, compreende but you understand que você tem buscado os seus próprios caminhos. that you've seeked your own E ways. todos os caminhos, quem sabe uma igreja, Maybe a church, quem sabe uma família, maybe a family, quem sabe uma cidade, maybe a um city, trabalho, a job, algum lugar, something, alguma coisa something que você sabe that you know que Deus não escolheu para você. that God did not choose Não é for que you. Deus não goste It's daquilo, not that God doesn't like mas é that, porque Deus sabe que o que você precisa está aqui. but He knows that what you need is here, E Ele quer te trazer para cá. and He wants to bring you here, Aonde você estiver. wherever you E are, você percebe, sabe and you know que você pertence a esse lugar. that you belong to this Nós place. queremos orar por você. We want to pray for you. Saia do seu lugar e vem aqui. Leave your spot and Aonde come você here, estiver. wherever you are, Aonde você estiver. wherever you are, Venha. come. Você sabe que existe algo aqui You know there's something que está here conectado ao seu destino. that is connected to Que your está destiny, conectado a você. that is connected to Quem sabe you, por um tempo, maybe for a time ou quem sabe permanentemente. or maybe permanently. Deus está te convidando God is inviting a you sair desse lugar de to incerteza leave this place of e a chegar em uncertainty um lugar de convicção. and to come to a place Sai of do seu lugar e knowing. vem. Eu vou te esperar aqui. Nós queremos orar por I'm você. going to wait for you here. We want to pray for you. Aonde você estiver, Wherever you are, come, venha. come. Alguém vai orar por você aqui nesta manhã. Vem, Someone's going to pray for you. Come. venha, venha. Não tenha medo, Don't be não tenha scared. vergonha. Don't be ashamed. Não fique preocupado com o que vão pensar ou imaginar. Don't be worried for what people are going to think. Porque se hoje ouvires a voz do Senhor, Because if today you listen to the voice of God, não endureças o teu coração. don't harden your Não heart. deixe de dar uma resposta.
Don't not give Eu an disse, não answer. deixe de dar uma resposta Don't not give an answer àquilo que Deus está falando com você. for what God is speaking to you. Eu vou esperar por mais um minuto. I'm gonna wait one more minute Enquanto a gente adora o Senhor, while we worship the Lord. seja livre Be free para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. to do what God told you to do. Seja livre Be free para cumprir o que Deus tem na sua to vida. fulfill what God has in your Seja life. livre Be para se free desprender de qualquer coisa to let go of e anything viver aquilo que Deus te chamou para viver. and live what God called you to live. Vamos adorar o Senhor. Estou te esperando, vem. Adore comigo, igreja. Erga as suas mãos e libere a adoração. Enquanto essas pessoas se reconectam com o propósito de Deus para a vida delas, While these people reconnect with their purpose for their você lives, adora o Senhor. you worship the Lord. Alegremente adora Ele, Joyfully worship Him porque Ele está chamando, because He is Ele calling. está atraindo, He is Ele está attracting. conectando. He is connecting. Os filhos estão voltando. The children are coming back. Os filhos estão voltando Children are coming à back casa do Pai. to the house of the Adore. Father. Worship. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor. Leva-nos, Senhor. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Em ti, leva-me, Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Em ti. Será que você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos e irmãs que vieram nesta manhã Can you raise your hands and thank the Lord for e the que se life of each reconectaram a one here propósito maior? that came and reconnected to a higher Pode dar um purpose? aplauso bem forte a Jesus Can you nesta give it manhã. up to Jesus? Deus abençoe. God bless you. Deus abençoe vocês que vieram à frente. God bless you guys that came to Algo the front. extraordinário de Deus There's something extraordinary começa a from acontecer na God. vida de vocês It's hoje. going to start to happen in your E nós life somos today. alegres e contentes em fazer parte disso. And we are joyful to be a part Tome of seu this. assento por alguns minutos. You may be seated for a couple of Nós minutes. temos algo muito especial a fazer aqui ainda antes do nosso batismo. We have something very important to do before our baptism. Eu queria pedir nesse momento que as pessoas que vão se batizar que ficassem já prontas. I want to ask everyone that's going to be baptized to be Queria ready. pedir à pastora Tânia, não sei se alguém já falta receber as camisetas ou não. I don't Todo know mundo? if Tá bom. everything's all Já set. já nós vamos chamar vocês aqui no altar pra gente tirar uma foto bem bonita We're com going to vocês. call you shortly to take a nice picture. E aí depois nós vamos entrar nas águas. Não se preocupa que tá 90 graus aqui esse tanque The batismal. water Veja. is 90 degrees. Tá igual uma So jacuzzi it's aqui like a hoje. jacuzzi. Imagina. Pessoal, essa igreja é uma igreja missionária. Quantos sabem? Os pais podem ficar aqui, a gente The conversou com o parents Ministério can stay. Infantil, tá bom? Não We precisa ir spoke buscar to os the filhos kids ainda. ministry. You don't have to pick up Já your já nós kids vamos yet. liberar vocês para buscarem os filhos. We're going to let you guys go in a Quantos de second. vocês sabem que essa igreja é uma igreja missionária? How many Diga know glória a that this is Deus. a missionary church? Say glory to Ao longo God. da história dessa igreja, nós já investimos centenas de milhares de dólares em missões. Throughout the history of this church, we've invested so much in missions. E o fruto de tudo aquilo que foi investido só será realmente compreendido quando nós chegarmos no céu. And the fruit of all this will only be understood when we get to heaven. E eu quero
debaixo de um espírito missionário. but I want under a missionary spirit. Quero transmitir algo a você nesta manhã, I muito wanna especial. bring something very special to you this morning. Os nossos filhos, parte dos nossos filhos dessa igreja, Some of our kids from this church, vão estar indo em uma viagem missionária ao they Japão. will be going to Japan in a missionary trip. E a maior parte dos que estarão indo são o Ministério de Louvor dos nossos adolescentes. Most of them that are going are the worship team from our teens. A vontade era levar todos, na verdade, We wanted to bring everyone, obviously. porque todos eles que podem voltar para o país, né? A gente fala assim, eu não posso sair do país. Todo mundo pode sair, nem todo mundo consegue voltar, All na of them verdade. that can go and come back. Todos que conseguem voltar para o All of them that país. can go and come back. Nosso desejo era que todos fossem. Our desire was for all of them to Mas go. visto as circunstâncias e nós estamos apenas começando projetos como esse. But we're only starting projects like No this meio do one. ano, os nossos jovens e adolescentes irão numa viagem missionária coletiva, onde todos que podem voltar para o país poderão participar. In the middle of the year, all of our youth will go Então, to a pais, mission se trip. preparem para ficar uns dias longe dos seus filhos. No meio do ano, eles vão So- para uma viagem missionária no outro país. Parents, get ready because they're going to do an Ter international trip. experiências no campo missionário de uma forma They're going to extraordinária. have experiences in the missionary Depois nós vamos field. transmitir todos os detalhes sobre essa viagem missionária do meio do ano. We're going to give more details for Essa this específica, trip. eles estarão indo servir ao Senhor num evento de algumas igrejas no Japão, em Nagoya, no Japão. But this one specifically, they're going to be serving us a few churches in E Japan. enquanto a gente estava ainda conversando sobre essa viagem junto com o Felipe, And while we were still talking about this trip with Felipe, coração apertado, our hearts were tight porque o evento é no dia 2 de janeiro. because the event is on January Só que 2nd. para eles estarem lá no dia 2 de janeiro, eles têm que sair daqui no dia 29 e 30 de dezembro. But for them to be there on the 2nd, they have to leave here the É 30th of dia de December. viagem It's one day of e mais traveling ainda o fuso horário. and then the time change. Então, imagina ficar sem os filhos na virada do ano, So não é verdade? imagine spending New Year's without your kids. Coração de cada pai. Our hearts. É uma viagem que as passagens são bem caras It's an expensive trip. e todos os pais que estão envolvidos nessa viagem se dispuseram a semear das suas próprias vidas para poderem os filhos estarem nessa missão. And all the parents that are involved, they are going to sow the E seed. enquanto nós conversávamos com os pais, And while we were talking to the parents, veio o desejo the desire came em alguns corações in some hearts de nós levarmos ao conselho da igreja for us to bring it to the council of the church, para que essa viagem não fosse uma viagem promovida por famílias dessa igreja, for this trip to not be promoted by families mas of this fosse uma church, viagem promovida por toda a nossa igreja. but promoted by all of our Que church. fosse realmente um envio da igreja para semear uma semente lá no Japão So that it could be truly a seed being sown in Japan from our church e dar a oportunidade and giving the opportunity para que todos nós for all of us possamos enviar os nossos filhos to send our kids com oração with prayer e com contribuição. and with contribution. Nosso objetivo Our goal é dar a você is to give a you oportunidade the opportunity de você fazer algo to do something pelo Japão, for pela Japan, igreja no Japão, for the church in Japan, que pela cultura deles, that by their culture, talvez espiritualmente tenha sido um dos países que mais sofreram na pandemia, maybe spiritually they suffered one of the most in the pelo pandemic, nível de suicídio, by the levels of pela suicide, maneira como os jovens naquela região estão hoje. by the way that the young people in that E tudo region que are, nós temos desfrutado nos nossos dias aqui na nossa igreja. and everything we've lived here in our Nós church. queremos que os nossos filhos levem algo extraordinário e semeiem no coração daqueles jovens e adolescentes do outro lado do We mundo. want our children to bring seeds to those young people in the other Você side sabe of the qual que world. foi o maior pecado de Sodoma e Gomorra? You know what the greatest sin was? Não foi a promiscuidade, It wasn't being promiscuous, foi a fartura de pão. but it was the superabundance of Eles bread. tinham muito They had so much e não compartilhavam com quem não tinha and nada. they didn't share. O que nós queremos What we é want compartilhar daquilo que temos recebido. is to share what we've been E receiving. nós vamos nesse momento chamar esses adolescentes, jovens para subir aqui no altar. We're going to call them to come here Juntamente com o Felipe e com a Ângela, queria with que vocês Felipe and subissem aqui no Angela. I altar. want you guys to come here. E nós queremos pedir que todos vocês And I want to ask all of you
agora em um só coração. now in one heart. Pastor, mas eu queria tanto que o meu filho fosse. Pastor, I wanted my kid to go. Vai chegar a hora do teu filho. Their time is gonna come. Pastor, eu queria tanto ir também. I wanted to go, Pastor. Vai chegar a tua hora. Your time is gonna come. Sabe o que é lindo, queridos? You know what's beautiful É quando você entende is when you que understand mesmo fisicamente você não indo, that even physically mas not em going, oração, but in em prayer, oferta in missionária, a missionary você vai offering, receber o mesmo galardão. you're gonna receive the same reward. Nós estamos enviando os nossos filhos nessa viagem. We are sending our children in Eles this vão trip. ficar 10 dias no Japão, They're gonna spend 10 days in Japan comendo sushi com eating sushi chopsticks. with Tô brincando. chopsticks. Eles vão para a igreja brasileira, viu, gente? Fica They're going to a tranquilo. Brazilian church. Mas nós vamos enviá-los But we're gonna send them para que eles sejam bênção de Deus aonde eles pisarem. for them to be a blessing wherever Por they go. muitos anos, você que é membro dessa igreja há muitos anos, If you've been a member of this church for a sabe long que time, existem muitas promessas sobre este you lugar. know there are so many Que promises os over this nossos place. filhos iriam alcançar lugares que nós pais nunca alcançamos. That our children would reach places that E we as essas parents promessas would estão never be se able to cumprindo go. diante dos nossos olhos. And these promises are being fulfilled Eu before our acredito eyes. I que como believe flechas polidas, that as o arrows, Senhor está enviando os nossos the filhos Lord is sending our a children propósitos maiores do que nós podemos imaginar. to greater purposes that we can Queria que você imagine. ficasse em pé com a gente I agora. want you to stand with us. Queria que você estendesse sua mão aqui para o I altar. want you to stretch your hands Se over você to the está vendo altar. alguns filhos aqui, você está perto dos pais aí, pega na mão desses pais, You see- consola e conforta o coração deles. As some of the parents, Imagine o que a gente está fazendo nesses dias, ensinando o menino tudo, não é verdade? we're teaching them everything these days. Até comer, até usar um guardanapo, a gente está ensinando os Even meninos. to properly use a napkin, we're trying to teach them. Tô brincando. I'm Eles joking. são muito comportados. They're very behaved. Nós vamos abençoá-los. We're gonna bless them. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Eu vou te dar alguns segundos para você, com I'm os gonna seus give you próprios a lábios, few você seconds pronunciar for you algumas palavras de bênção With sobre os your nossos filhos. own words to pronounce some words of blessings Eles over não their vão de lives. férias, They're not going on vacation. eles não vão para se divertir, They're not going to have eles vão fun. para trabalhar e trabalhar muito. They're going to work. E nós iremos ouvir os testemunhos quando eles And we voltarem. will hear the testimonies when they come Aquilo que back Deus fez através deles. of what God did through their E nós lives. sabemos que isso será de costume dessa igreja. And we know this will be a custom in our church. Nós investimos tanto We tanto invested so much em países como África, in countries like Africa, Índia, India, Haiti. Quando eu falo Haiti. África, eu estou falando de vários países naquele continente. all the countries of Africa. E hoje nós temos o privilégio And today we have the de privilege investir nos nossos filhos to invest in our que children vão a esses lugares that will go to these places e vão levar algo que nós temos recebido nesse lugar. and will bring something we've received. Com as suas palavras, libere uma palavra de Deus sobre a vida dos With nossos your own filhos. words, liberate a word from God to our Senhor, children. nós enviamos os nossos filhos Lord, we send our debaixo children da proteção do Senhor, under the protection of the Lord, debaixo da unção do Senhor. under the anointing of Nós the Lord. liberamos sobre eles We pour over them aquilo que só o Senhor pode colocar sobre a vida deles. what only you can put over Que their o Senhor lives. os use naquele lugar May you use them in that como place flechas em tuas mãos. like arrows in your Que o hands. Senhor coloque sobre eles May you put over them tudo que eles precisam everything they need para fluir no teu to espírito flow in your e spirit para liberar and to liberate o reino de Deus the kingdom of God sobre aquelas vidas. over those Nós lives. profetizamos We prophesy que algo extraordinário that something vai extraordinary brotar naquelas igrejas. will bear in those Não que os churches. nossos filhos sejam maiores ou melhores, Not that our kids are greater or mas better, porque o Senhor tem promessas sobre eles. but because you have O promises Senhor tem over them. promessas sobre esta You igreja. have promises over E this nós church. estamos dizendo as tuas promessas. And we are saying your promises. Sim e amém. Yes and amen. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Você pode dar um aplauso ao Can you Senhor? give it up to Jesus? Nós vamos colocar na tela aqui agora We're going to put on the screen nós vamos colocar na tela a mesma imagem que nós colocamos no momento da oferta. the same image we put in the moment of offering. E eu queria que você semeasse uma semente nesta manhã. And I want you to sow a seed this morning. Usando um envelope, você pode tomar assento. You can be seated using an Pode usar um envelope. envelope, alguém vai te servir com um envelope se você precisar. If you need, someone's going to serve you with Ou an nos envelope. aplicativos. Or on the app. Coloque alguma referência da sua oferta, porque ela será 100% direcionada a essa viagem missionária. Put some reference to your
Seja uma bandeira do offering, Japão, be it a Japanese flag, seja a palavra be missões, it the word missions, alguma coisa coloque como referência. something, put it as a Você que reference. tem filho que é criança ou que é adolescente, If you have a child that's a ou que é jovem, teenager, that's a child or eu quero youth, não somente dar a oportunidade para você fazer isso, I want you not only to give the opportunity to mas do eu quero this, incentivar você a fazer isso. but I want to incentive you Pastor, to do meu this. filho não tem como voltar ao país. My children cannot go and come back, Você não sabe o poder de uma but semente. you don't know the power of a Você seed. não conhece o poder de uma semente. You don't know the power of a seed. Lance uma semente Throw a seed, que eles vão realmente and they will truly chegar naquele lugar. get to that place. E eu acredito And I que believe coisas extraordinárias o Senhor vai fazer. that extraordinary things the Lord Deus will abençoe do. vocês. Thank you guys God so bless much. you. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Nós vamos adorar o Senhor We're going to worship enquanto você faz a sua oferta. while you can offer. Depois que você ofertar, pai que tem seus filhos ali no Ministério Infantil, queria pedir a gentileza que você vai lá buscar os seus filhos. Then after the offering, the parents can go pick up their kids from the kids Porque nós ministry. vamos trocar de roupa e já vamos We're gonna passar para o change, momento do And batismo. we're going to start the baptism. Tem alguém feliz com o Senhor esta manhã? Anyone happy? 3 pessoas. Tem alguém 3 feliz people. com o Senhor esta manhã? Anyone happy? Glória a Deus. Deus Glory to abençoe God. você. God bless you. Você que vai semear nesse momento. If you're going to be sowing, Eu tenho certeza que a sua semente trará um impacto muito grande no reino de Deus. I'm sure your seed will bring great impact to the kingdom of Você que God. precisa de um envelope, alguém vai te servir. Basta você erguer uma de suas mãos. If Se you você need an quiser fazer por um envelope, envelope, just raise your você vai hands. fazer por um aplicativo, fique à If vontade. you're going to do it through an app, be Em nome free. de Jesus. In the name of Jesus. Vamos adorar Jesus enquanto a gente vai se trocar.